nosso convidado, ele é nutricionista, ele é influencer, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e ajuda muitas pessoas a se alimentarem de maneira mais saudável. O seu projeto Verão vai começar agora, Dieguinho. Daniel Kendi! Grande! Você tá bem, velho? Tudo em paz, graças a Deus. Boa! Você já foi nutricionista de seleção brasileira de natação, né? Paralímpica, né? Verdade. Eu trabalhei 14 anos com nutrição clínica, em consultório. Fui atleta durante muitos anos da minha vida de natação. Você é bem ligado a todo esporte? Desde aquático, só esporte aquático. Ah, a Copa você não tá nem aí? Não. Eu não tô nem aí pra Copa também, velho. Vem aqui, a gente decora o cenário. Eu só assisto o jogo do Brasil na Copa, mas eu entro no clima ali. Eu só vejo jogo de Brasil na Copa e na final, você chegar na final. Mas eu já fui meio doente pro futebol, de Eu Bahia e também. Vitória. Eu também Eu sou Bahia, minha mulher Vitória, imagine. Ah! E já fui de chorar, de ter bandeira em casa, também, mas... Eu também. Isso, moleque. Aí eu arrumei emprego e parei com isso. Acontece. O que é isso aí? Ah, Dieguinho também. Mas você bebe? Rapaz, de leve, tomo um vinho de vez em quando. Inclusive, quero lhe agradecer. O vinho chegou lá em casa. Obrigado. Porra, bicho, top demais. Não é legal? Obrigado. Muito obrigado. Diogo, eu conheço o Diogo Portugal também. Obrigado. Acompanho o trabalho dele, de vocês todos. Ele esteve lá Obrigado. em Salvador, fui com meu pai, a gente se falou. E aí ele, quando chegou lá, fiquei surpreso. Chegaram 2, né? 2 Legal. caixas. Obrigado. Isso, pra quem não sabe, nós mandamos nosso vinho Putos. E o Daniel gostou, hein? O vinho é bom, o vinho é bom. Ah, olha, se ele gostou do vinho, essa aqui é a paixão nacional, aplausos. Peraí, deixa eu explicar antes, que é o seguinte. Cara, vem me verdade aqui, Época bicho. de Você tá levando um Copa, gole de água. época de Copa, não pode beber no Catar. E aí você vai nos McDonald's da vida, tem sempre os lanches da Copa. Aqui não tem, mas tem os drinks da Copa. E é a feijopirinha. Ah, é o Como drink é que Brasil. É, feijopirinha, que é caipirinha com Não, eu não vou feijoada. beber, não vou beber. Peraí, Aqui, ó, isso aqui vai me dar um vinagrete. gases da porra. Não, eu não vou beber isso, não. Aqui, ó. Não, peraí, não, sai, leva isso daqui. Sério? Tem um nutricionista Olha, falando deixa que isso não pra vai depois, beber, senão vai você não ser for cada beber. traque de massa aqui, deixa assim. É, pode levar pra lá, pode levar pra lá. Tá certo. Você é bom, você tem uma quase delícia, 2 feijoarinha. milhões de seguidores no Parece Instagram, hein? delicioso, hein? Só falando de delícia, hein? nutrição. Vamos ver um trechinho do canal. Que loucura. Primeiro hábito alimentar que você precisa mudar é comer antes de dormir. Quando eu falo comer antes de dormir, não é comer à noite, é comer e deitar. O que a gente recomenda é que a pessoa coma de forma leve alimentos de fácil digestão, né? O recomendado pela maioria dos nutricionistas é que você se alimente pelo menos aí 2 horas antes de deitar, de dormir. Ô, Daniel, tem essa, é? É verdade? Porque eu já ouvi falar o contrário. Tem a moda do jejum intermitente. Que quanto mais você ficar sem comer, mais muda o metabolismo e acelera. É verdade isso aí ou não? Tem muito disse e me disse hoje em dia, né? Muito, eu tô Danilo? ficando maluco, cara. Tem o terrorismo nutricional, muita gente falando, exagerando. De fato, o jejum, ele é uma estratégia que pode funcionar para algumas pessoas. Já funcionou comigo. Mas eu não posso generalizar. É a mesma coisa, tem que comer de 3 em 3 horas. Não, depende de cada pessoa. Então, cada caso é um caso e eu procuro, nas redes sociais, falar sobre um pouco sobre isso, né? Esclarecer as pessoas, porque as pessoas estão muito querendo, assim, uma coisa rígida, né? Uma receita de bolo. Vamos lá fazer isso aqui, e todo mundo... Também, né? E sabe uma coisa que eu vejo, Daniel, que eu tô ficando maluco e confuso? Eu vejo um vídeo que o cara fala assim, tome um copo de água com limão toda manhã. Aí o outro vídeo, o outro nutricionista fala assim, não tome água com limão todo dia, senão você vai ter problemas no suco gástrico. O outro fala assim, coma aveia que é muito bom, aveia todo dia. O outro fala, não coma aveia todo dia, porque a aveia é um veneno. Todo dia tem um veneno novo, todo dia tem uma comida mágica nova, que num vídeo ela é boa, no outro ela é uma vilã. Né? Infelizmente, na minha área, na minha profissão... Tá sim, não tá? A O pessoal faz isso aí por clique ou porque tá todo mundo maluco? Rapaz, tem muita gente que fala sem estudar, sem se embasar, ouve uma coisa, lê um artigo e acha que é aquilo ali, né? E sem propriedade para falar. Mas, assim, de fato, é muito delicado
sugerir para uma pessoa o que ela deve comer, porque cada ser é um ser único, né? Tem uma individualidade bioquímica, né? E a gente trata, quando a gente está falando da parte mais que envolve doenças, a gente não trata da doença, a gente trata do doente, né? Então, você pode ter duas pessoas com a mesma doença, mas são pessoas totalmente diferentes. Tem que comer coisas e diferentes. a condução tem que ser diferente, entende? Mas água com limão, eu pratico isso, é muito legal. bom Agora, demais. agora é aquela história, né? Ah, água com limão emagrece e tal. Aí eu brinco, eu falo, se emagrece se o pé de limão estiver a 20 km da sua casa. Aí você vai lá e se pegar for lá toda correndo e hora. voltar. Mas a água com limão ela é boa para outras coisas, né? Pra Eu tomo digestão, todo inclusive. dia, olha o sprint que eu dou. Não, olha lá, ó. Cuidado, velho. Olha lá, ó o gordão, saiu do Covid e tem uma semana, tá correndo, né? Olha lá, sai daí, velho. Olha aí. Isso aí é água com limão. Eu vou lhe dar uma entrada pro meu curso online lá para Aí. você assistir umas Você aulas. falou entrada pro curso, eu fiquei assustado. Fala, Roger. Também tem uns mitos aí, assim, tipo, se você tem que comer 3 castanhas por dia, tem que comer 2 tomates para evitar o câncer, tem que tomar não sei o quê. Se fosse comer todas aquelas coisas, você ia comer o dia inteiro, né? Eu percebo às vezes também assim, todo mundo fala água com limão é bom, por um motivo ou outro. Aí eu percebo que às vezes tem cara na internet que fala assim, eu vou falar o contrário só pra ganhar clique. Boa. Vou falar que água Ser com limão polêmico, é ruim. né? E aí eu ponho lá na minha thumbnail, não beba água com limão. Todo mundo, como assim? Não pode? Aí dá o clique. Pô, tem isso. Na verdade, essa visão que Roger trouxe é uma visão muito medicalizada, né, da nutrição. É aquela coisa de comer como um remédio, né? Vou comer o tomate porque previne câncer. Isso, é. Tem isso também. A alimentação ela é um remédio. Eu sempre falo que a prevenção e o tratamento das doenças começam na cozinha. Mas se você fica nessa onda de, não, a castanha do Pará, da tireoide e tal, você perde todo o lado Prazer. afetivo, cultural que tem na hora de você comer, né? Então que eu fica uma quero coisa muito noiada. Isso que eu quero te perguntar. Você é um profissional da alimentação, né? Você perde o prazer de comer por causa disso? Tipo assim, você sabe que, sei lá, deixa eu chutar algum alimento aqui que eu nem sei se vai falar que tem que evitar ou não. Bacon. O bacon tem muita gordura, sei lá, batata frita, muita gordura saturada, é uma delícia, eu amo. Eu também. Mas eu não como mais. Você começa a ver... Eu como de vez em quando, Mas você você vê? Mas e começa a se ver... fizer ela na air fryer? Melhor, né? Mas você começa a ver as comidas de um lado mais técnico e acaba perdendo o prazer de comer? Por você ser um profissional da área? Não, ó, eu jamais separei o prazer de comer com a questão da saudabilidade. Isso aí é um grande erro. Tem gente que faz isso? muita Começa a ver a gente- comida como muita se fosse gente- só uma coisa. Muita gente acha que comer saudável é aquela comida insossa que não tem sal, porque o sal aumenta a pressão, não tem gordura, porque a gordura entope a artéria, não tem açúcar, porque o açúcar Não tem causa sabor. diabetes. Porra, não tem nada. E, na verdade, o que eu procuro trazer, o meu trabalho, né, nesses vídeos na internet, é mostrar para as pessoas de que tudo depende de um contexto, né? Da quantidade, da frequência que você come. Eu tenho um filho adolescente. A coisa que ele mais gosta é comer hambúrguer gourmet. Eu, inclusive, soube que você tem um hambúrguer top também, né? Ó, vou mandar. Se você estiver aqui, me avisa Aquele que eu mando pra você. menorzinho assim, O né? smash assim. Que boa. não machuca a boca para poder comer, né? Se você estiver aqui, eu mando lá pra vocês. Massa. Então, ele fala, pai, vamos lá comer um hambúrguer. Eu vou com ele. E meu filho foi o cara que mais me ensinou a ter equilíbrio nessa relação com a comida, de não ser muito restritivo, de não comer porque gosta não também. privar. Porque quando ele era bem pequenininho, imagina, primeiro filho, eu tive filho com 23 anos, garotão, assim, e aquela coisa, né? Aquela mentalidade de nutricionista recém-formado, de querer É mais bitolado. tudo certinho, muita teoria, né? Sem muita vivência. E aí, criei ele numa bolha, comendo de tudo, Ele vai ser o muito super-homem, saudável, porque lá em vai ser casa eu que organizo, né? Eu que faço as compras, eu organizo o rango todo. Então, não entrava nada em casa, assim, com muito açúcar, com muito sal. E ele comia super bem, eu me orgulhava disso. Quando ele entrou na escola com 3 anos, meu irmão, aí a professora, pai, vem cá, quero me reunir com você, quero trocar uma ideia com você. Aí, tá botando muita pouca comida para o seu lanche do Marcelinho. Ele está comendo a comida dele e comendo dos colegas. Aí eu, não é possível. O menino comia um prato de aipim, mandioca, né, que a gente chama lá na Bahia, com ovo, fruta. Chegava na escola, mandava uma banana e uma maçã. E ele
tava com fome, eu falei, que porra é essa? Não era fome. Aí eu botei uma banana, uma maçã, uma uva e umas castanhas. Aí a professora chamou de novo. Ele tá comendo a comida dele e o que sobra dos colegas. Falei, que diabo é que vocês estão botando? O que esses colegas estão comendo? Aí eu fui descobrir, né? Era batata, aquelas fritas, né? Daquele pacote comprido. Era curiosidade. Era o que ele não tinha em casa. era explosão de sabor mesmo. Era Era. bolo com caldo de brigadeiro, enfim. Aí eu falei, fudeu. Era o que não tinha em casa. Aí eu tive que rever isso. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com ele, comecei a tentar fazer essas opções mais saudáveis. Um bolo com aveia e não sei o quê, pererê. E ele começou a aceitar, a reduzir um pouco as frutas. Só que chegou uma hora que ele falou assim, meu pai, eu quero levar coisa de pacotinho, quero abrir. E você, não. E ele já tava rolando, tipo, um macaquinho que só come banana de fruta, tava rolando já um bullying, que as crianças são E tinha um sinistras, bullying, né? nossa, o filho da Ivete Sangalo não tem comida em casa? Nossa! Rapaz, é cada coisa que eu ouvi nessa época. E aí, resultado, para fechar com tudo, aí eu fui tentando flexibilizar, né? Porque eu acho que a gente precisa ter flexibilidade. Sim. Né? Como médico, como nutricionista, tem que ter essa visão, mais acolhedora também. E aí ele chegou um dia, esse dia foi o dia assim que foi uma facada para mim. Levei ele para um aniversário, que sempre eu que levo para os lugares, né? A mãe, coitada, não consegue ir para lugar nenhum. Aí lá vai para o aniversário com esse menino, e aí, brincadeira e tal, ele correndo, brincando. Aí ele dormiu no carro. Quando eu cheguei em casa, carreguei ele para poder levar para o elevador e ir para casa. Quando eu carreguei ele, começou a cair um monte de brigadeiro, um casadinho do bolso dele, Danilo, imagine. Aí eu falei, caralho. Aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha de que eu tava privando ele demais. Faz parte da vida. Eu aprendi uma coisa, depois que eu fui estudar e fui ver que realmente isso, guardem pra vocês essa frase, toda privação, ela vai gerar lá na frente uma compulsão. É verdade, cara. Então, seja a privação de comida, seja de sexo, seja de dinheiro, e qualquer coisa. Repare que quando a gente se priva muito de uma coisa, o cara quando chega de uma guerra, o cara chega, né, desesperado. Chega da prisão, da Enfim, guerra. E aí, quando caiu a ficha, que eu vi caindo um monte de brigadeiro, eu falei, putz. Aí eu conversei com ele, né? Aí ele falou, pai, porque eu gosto muito e tal. E ele tava, tipo, levando pra guardar. Não sei se ele ia esconder, que porra que ele ia fazer. E aí eu peguei e... Aí eu me senti mal, né? Foi aí que eu entendi, fui buscar ajuda, terapia e tal, já fazia terapia, e fui entender essa relação com o comer e a coisa da privação gerando compulsão. E aí foi aí que eu falei assim, a partir de hoje, eu vou ser o cara que vou pegar ele, vou levar para comer um sorvete, vou flexibilizar mais, vou botar em casa uma sobremesa, dia de semana, que era assim, eu fui criado muito... Rígido. Meu avô foi militar, serviu a Segunda Guerra, meu avô era americano, era bem... E eu era o único homem da família, então eu fui educado para ser Rambo, sacou? E era aquela coisa, comer, tal, atleta, não sei o quê. E eu fui até mais flexível com ele, mas eu percebi que não era o suficiente. Então, era de segunda a sexta uma rotina de treinar de manhã cedo, acordava às 5 horas da manhã, ia estudar e tal, tinha horário para tudo. Mas isso é interessante você falar. Foi uma educação foi uma educação assim, 8 horas da noite, tinha que estar em casa. Sacou? O esquema lá era bem... Interessante você falar. Todo mundo que fala em nutrição esquece o lado humano, às vezes, e vem com uma tabelinha do que você tem que comer, porque senão você vai ser doente, né? E essa sua experiência, acho que traz um outro lado, né? Para o seu profissionalismo. Fala, Roger. Eu queria saber, também a criança também... quer dizer, o cara fica velho, não pode comer sal, não pode comer doce, pode comer isso. A criança pode comer tudo e elimina mais rápido, gasta em energia, como é que é essa coisa? Olha só, As dietas são mais restritivas para os velhos ou para as crianças? Não, dieta, na minha concepção, dieta para criança é o maior tiro no pé que você pode... Não estou falando de dieta, mas assim... Restrição de alimentos. Restrição, porque na minha casa é meio assim, a minha mulher priva, dá mais essa parte de saúde, a gente dá doce também e tal, né? Mas uma das minhas filhas gosta muito de açúcar, por exemplo. E eu falo, tudo bem, ela é pequena, isso passa. Eu sou tal. doido por açúcar. Uma recomendação para todo mundo que está assistindo aqui. Tem os 1000 dias, que é a fase mais importante da vida de um ser humano, que vai da gestação, os 9 meses, até os 2 anos de idade. Essa fase é uma fase muito crítica. Se vocês puderem não apresentar açúcar, oferecer bala, enfim, guloseimas,
muito sal. Repare que no início da alimentação da essa criancinha, parte é com 6 quase que meses, só mamar você não também, precisa nem né? botar sal, não precisa temperar. Nesses primeiros 2 anos, seja um pouco... leve mais a sério. Mas depois de 2 anos de idade, não tem problema ter um... Instale o software com 2 anos. É. Você instala o software, É o que você eu tem fiz lá em 2 casa. anos para instalar o software. Depois vem um certo equilíbrio natural. E outra coisa, porque assim, a gente precisa ensinar para as crianças e para os adultos também, que a gente precisa aprender a se relacionar com a comida. Hoje a gente vive uma relação com a comida assim, meio de amor e ódio. As pessoas às vezes usam a comida como válvula de escape, como consolo. Eu sou um cara que chega de madrugada, eu fico ansioso, eu fico comendo. Então, assim, a gente precisa amaciar mais. E em relação à sua filha, permita, agora tem que ter um limite, né? Por exemplo, com minhas filhas lá, ela quer um biscoito. Eu já dou um biscoito, ou eu faço um biscoito com elas, que é uma coisa muito bacana de você fazer o rango com as crianças. Elas participam, elas querem comer. Mas aí quando eu tenho que comprar, eu compro um biscoito maisena. Não dou um recheado, sacou? Entendi. E quando eu dou, não dou um pacote na mão dela. Você dá um eu ou dou outro. um pratinho, tenho filhas limites. gêmeas, né? Eu dou um pratinho, boto lá 5 biscoitinhos para uma, 5 para outra, boto lá uma fruta, e aí como biscoito com a fruta. É bom que ela Tem até ter aprende a equilíbrio. valorizar, né? Quando você não tem a abundância, você valoriza mais. Eu acho que uma medida educativa que vocês podem usar com o filho de vocês é também, assim, pôr um pouco de medo, sabe? Sua filha quer doce, você fala, você vai comer 2 brigadeiros. Ou você quer ficar igual o Diguinho? Eu acho que você pode. Você não é pai. Que exemplo é você? Mas é um E bom outra, exemplo. Uma pergunta pro Daniel. Faz isso Hoje, um cara aí, artista, escreveu no Twitter, dando dica para um cara assim, olha, irmão, coma proteína, carne e ovo no café da Eu manhã. falo muito isso pro Diguinho. Elimina o Tá. pão, É essas uma coisas experiência que eu todas. tive, tá, ô Daniel? Seguinte, brasileiro... Funcionou pra você, né? Pra mim, sim. Brasileiro tá muito Ele acostumado... come costela e Vou bacon. falar por mim, não brasileiro. Por mim. Tá muito acostumado com aquele café de pobre que eu cresci comendo, que é o pão francês com margarina e café com leite. Depois de adulto, eu comecei a ver umas coisas, comecei a comer proteína no café da manhã, ovo. Se tem até bife, eu como. É porque você sacia mais, né? Você Minha, fica mais minha, minha vida mudou, cara. Eu como muito menos durante o dia, eu fico mais ativo, mais esperto durante o dia, tenho mais energia. E eu falo pro Diguinho, eu falei, você tem que comer proteína de manhã, Mas irmão. você é um não come canalha. nada, irmão. A gente fez exame no Essa é uma mesmo estratégia. médico e meu exame tá melhor que o dele. Olha o meu estado. Mas isso é aparência outra média. coisa, porque eu sou pré-diabético. Deixa o profissional falar, gordão. Deixa o profissional falar. Não, mas o que o Danilo falou aqui é uma estratégia que funciona para a maioria das pessoas. Quando a gente come muito carboidrato, muito pão, muita farinha, muita massa, esse carboidrato ele aumenta, né, o açúcar no sangue, aumenta a liberação de alguns hormônios, da insulina, por exemplo, e muito carboidrato, ele dá aquela moleza, fica assim, aquela indisposição, sabe aquela maresia que a gente chama? E quando você acostuma seu corpo com altos níveis de carboidrato, muito açúcar, né? É o cafezinho preto com açúcar, Vicia. é o pão com geleia, enfim. Você acostuma seu corpo, está sempre com esse nível alto de disponibilizar energia de forma rápida, mas assim como sobe rápido essa energia, esse açúcar, ela cai, e quando cai, você fica tendo picos de atividade, euforia, e depois, euforia que eu digo assim, de Sim. disposição, E depois letargia. e depois você fica naquela preguiça, depois do almoço, sabe, aquele sono. Sim. E aí, quando ele fala de ingerir a proteína, ela dá mais É tipo eu saciedade. depois da suruba, né? E aí, a proteína dá mais saciedade. Ela dá mais saciedade, você fica mais horas sem sentir fome, porque muita gente não consegue lidar com a fome, né? Tem gente que fica, enquanto eu não comer uma coisa, Mas ele não não consegue tá trabalhar, certo. não faz nada. E a fome é algo também muito psicológico. Né? Às vezes tem gente que confunde fome com sede. Eu tenho Parece vários, você beber água, eu tive passa vários fome. pacientes. Não estou falando isso. Estou falando que tem gente que confunde sede com fome. Tem gente que a maioria das pessoas que comem muito, elas não comem porque elas estão com fome, a fome real. Come por desejo, por vontade de comer, Necessidade. né? Existe a fome. Por exemplo, se você fica mais de 6 horas sem comer, vai chegando ali perto de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, você está aqui trabalhando e está com fome. Vai dando um mau humor, fica mau hálito, né? Um hálito cetônico, mau hálito, dá uma moleza, uma fraqueza, um mau humor. O mau humor é clássico, a barriga dá uma roncada. Esses são sinais, né, clássicos de fome, que também nem todo mundo são esses mesmos sinais. Só que tem gente que não, que almoçou aqui, 1 hora depois, almoça de novo, come outra coisa, entende? E aí é muito movido por ansiedade, muito movido
vários gatilhos, né? Às vezes um tédio também, o tédio, não tem nada pra fazer, aí usa a comida como entretenimento, né? Ah, pra mim, eu uso comida como entretenimento. De noite? Sim. Você é igual a Ivetinha, então. Vem cá. Vocês dormem tarde, né? Eu durmo tarde, velho. E o que é tarde? Diga aí o que é tarde. 3, 4, 5 da manhã. Caralho. De dia, eu aguento ficar sem comer tranquilo, mas à noite é que é o problema, cara. E aí você come... Você usa a comida como uma companhia também? Sim, claro. E usa Ontem mesmo eu acompanhante. saí Ela é com ótima uma... companhia, né? Ontem eu saí com uma melancia que você não faz ideia. A maior companhia dele é um pepino e uma mandioca. Faz miséria com os dois. Cala a boca aí. Você lançou o curso Missão Impossível. Missão Possível. Não, pelo amor de Deus, é possível. Até pro Diguinho? Até pro Diguinho. Até pra mim, que eu já tô velho, de saco cheio, só quero comer e ver série. É engraçado que eu tenho Isso aí surgiu na pandemia, né? É. Quando eu fechei o consultório, um monte de pacientes me ligaram. Daniel, pelo amor de Deus, me ajude. Todo mundo engordando na pandemia. E aí eu tive essa ideia de criar o curso online, que é uma experiência online, que eu tenho um aluno de 18 anos de idade, acho que tem um que tem 16, até uma senhora de 86 anos. É mais difícil pro velho ou pro jovem entrar na linha? Velho é mais difícil. Como entrar na linha, você fala o quê? De emagrecer? Não, de comer direito, de pegar o fio da meada. Rapaz, cada caso é um caso, mas a pessoa quanto mais velha, mais difícil dela se desapegar daquilo, né? Dela mudar. Que ela já fala, 80 agora eu anos já tô fazendo aquilo ali, velha. o mesmo hábito, né? Vai tirar por exemplo, uma pessoa mais velha que come o café com leite, o pão, vai dizer pra ela que tal você proteína. substituir esse pão um dia por uma raiz ou botar... Não, eu como isso há 80 anos, tô até hoje viva, você vai falar o quê? Também tá certo. Ô, Daniel, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo rápido e a gente continua conversando aqui, não sai daí. Estamos de volta com Daniel Cage. Agora é o seguinte, eu tenho muitos temas, tá? Tem muitos temas que são mitos, outros são reais. Eu quero tirar algumas dúvidas com você. Vamos lá. Primeiro, pão engorda? Depende. Vamos lá, um exemplo rápido aqui. Você acha que tem o mesmo efeito no nosso corpo um pão acompanhado de uma sopa e um pão cheio de mortadela e cheio de margarina, como você falou, cheio de gordura trans? Você acha que dentro do seu corpo é a mesma coisa? Você acha Entenda, você acha que funciona da mesma forma? Então depende do contexto, né? Nenhum alimento por si só, Danilo, ele tem a capacidade de lhe engordar ou lhe emagrecer. Eu como pão, não todos os dias, mas eu como pão com muita frequência, talvez, sei lá, 3. Eu não fico contando, né? Não é uma coisa assim mecânica, mas todo final de semana, quando eu recebo alguém em casa, quando eu vou tomar lá o seu vinho, eu boto uma torradinha, né? Aí eu como uma torrada eu gosto de presunto de Parma, eu boto um queijo de cabra, aí eu boto uma pasta Aí é bom, de hein? hummus, né? Puta De grão que de pariu. bico, eu Puta, boto... quero ir embora Eu comer sei isso. essa resposta. Eu jogo um também. azeite, sacou? Então, assim, depende de como você vai Eu combinar isso. adoro pão com azeite, velho. E tem pães e pães, né? Tem um pão, por exemplo, de fermentação natural, que é o pão, né, da época de Cristo, vamos dizer assim, que é aquele pão que é fermentado de forma mais lenta, integral. Ele tem bem menos glúten, quase que não tem glúten, comparado ao pão de mercado, que é aquele pão, né, de francês, fermento químico, aquele de aquele pão que é feito Fala, rápido. Roger, pão engorda? O pão não engorda, você é que engorda. O pão fica Ah, Obrigado, Roger, muito piada Agora, ô, Daniel, É a sua relação com o pão, sacou? Ó. É a sua relação com o pão. agora, Daniel, eu já vi gente falar o seguinte. Hoje em dia, quando eu era criança, o vilão era o ovo. Lembra disso, Roger? O ovo? Ovo é colesterol, não coma ovo. não. Ovo, Ovo por acaba semana, com no colesterol. máximo e tal, o ovo está matando, o que mais mata no Infartando, mundo é ovo. Pode Aí depois que eu era jovem, ovo, coma 10 ovos por dia. O ovo Pode é crer. proteína pura, o melhor alimento do mundo é o ovo. Café também, já tem várias matérias, faz mal. Sim, Não, toma. agora tem uma Chocolate. nova que é o seguinte, o novo vilão é o leite. Eu já vi gente falando leite. O leite, o homem é o único animal que bebe leite depois de adulto, é o único animal que bebe leite de outra espécie, o leite é um vilão. Aí, outro dia eu vi um cara falando assim, pessoal, o ser humano só chegou aqui onde chegou porque bebeu leite. E ele adquiriu o direito de beber leite porque a evolução fez ele resistir às bactérias do leite e o homem virou o que virou por causa do leite. Então, beba leite. Afinal, o leite Não, não é bem inflama assim. ou não inflama? Esse papo também de alimento inflamar ou desinflamar
também não procede. O que inflama é o estilo de vida, né? É o que você come, é como você se movimenta, se você se movimenta ou não, né? Como você dorme, como você se relaciona com as pessoas, o nível de Você estresse. bebe leite e fica deitado o dia inteiro. Na verdade, o alimento não inflama, né? É um padrão de comportamento que pode causar uma inflamação no corpo. Mas o leite, vamos lá, o leite, tem vários leites que a gente está falando. Quando fala de leite, de fato, o leite de vaca não é igual ao leite materno, né? Que é o alimento mais completo que existe. O ser humano. E as crianças os estudos são muito controversos em relação a leite. O leite, ele pode ser muito interessante para as crianças, para os jovens, porque ele tem fatores de crescimento. Não, nem só pelo cálcio, porque tem cálcio em outras coisas, que a indústria botou na nossa cabeça isso, de que o leite... o leite tem cálcio, mas tem cálcio em vegetais também. Sardinha é a maior fonte de cálcio que tem, aquela sardinha. E, enfim, mas o leite, ele pode ser muito bom. O leite fermentado, né, aí sim é um alimento mais interessante. O iogurte, tem o kefir de leite, né? Os alimentos fermentados, eles são mais nutritivos e mais o seguros, leite fermentado assim, é melhor. Mas também tem alguma coisa assim também, que eu também já ouvi. O leite, realmente, o homem foi tomando leite e foi o que fez o homem chegar onde chegou e tal. Não, foi muito pouco tempo. Tem 10 mil anos que o homem toma leite. domesticou o animal, a Mas vaca. eu já ouvi falar também assim, que o leite hoje não é mais o leite, porque hoje as vacas ficam confinadas, o leite fica pasteuriza, vem cheio de infecção. O leite não é mais o leite da fazenda. Não. O leite hoje passa a ser também... Nem o leite, nem o ovo, nem a manteiga, né? Vem pus, tudo industrializado vem hoje em dia. coisa, e por isso que faria mal. Faz sentido também? Faz sentido pela forma como os animais são alimentados Isso é e tratados, né? isso Por exemplo, se você pega o leite de uma vaca que come só capim, ele tem muito mais ômega 3, que é um nutriente essencial, do que o leite de uma vaca que só come soja, milho. Tem o leite corrompido, a vaca também passa por estresse. Mas assim, cada caso é um caso. Eu amo leite, adoro, mas até o queijo. Quando eu abuso de leite, adoro queijo. eu fico com rinite alérgica, eu fico cheio de catarro, com muco, eu já conheço. Algumas pessoas podem ficar com constipação, né, com prisão de ventre. Eu Então, gostava de leite. Cada caso é um caso, sacou? Depois de adulto, eu não gosto mais nada, eu só gosto de queijo. Leite mesmo eu não gosto mais. Eu adorava... Eu prefiro depois de queijo adulto, uma coisa que eu não quero mais é arroz. Eu como feijão, como batata, como a mistura, né? Pobre fala as misturas, mas não como arroz, não gosto. Pronto, Agora, você acha respeite que existe uma coisa assim que o próprio corpo, o seu corpo, às vezes fala? Se você parar para se ouvir, você vai comer naturalmente o que o seu corpo está pedindo, o que o seu corpo está pedindo é o que você precisa? Porque às vezes não, sempre ele fala. Porque às vezes a gente fica comendo coisa cultural. Sei lá, quando era criança, minha mãe, né, a minha avó, meu pai enfiava na cabeça que você tem que comer arroz, feijão no almoço e na janta, senão você não é saudável. Você tem que comer o arroz, tem que comer o feijão 2 ou 3 vezes por dia, com batata, com não sei o quê. E assim, tipo assim, aí você fica velho, você fala, não, eu odeio arroz e feijão, se comer 2 vezes por dia eu fico empapuçado, eu não quero. Mas as pessoas às vezes não se ouvem para ouvir o que culturalmente foi enfiado. Perfeito. Se a gente se ouvir mais, você acha que a gente se alimenta melhor? Com certeza. Tem um comer intuitivo, né? Que é isso. E tem a intuição? Eu, por exemplo, amo feijão. Se eu comer feijão durante a semana, eu fico com sono. O feijão me dá um pouco de gases, mesmo deixando de molho, né? Eu ensino algumas estratégias para você fazer, mas o feijão, ele me dá sono. Então, quando eu como feijão, é lona depois. Eu boto uma rede, adoro feijoada. Mas durante a semana, para eu ter performance de trabalhar, eu não paro, velho. Para trabalhar, para treinar, o seu enfim. corpo pede o que precisa. Eu fico só no arroz. Engraçado, porque eu não gostava de arroz e eu aprendi a gostar do arroz. Eu como arroz integral. Gosto muito do arroz integral. coisa. E aí eu tempero com outras coisas. E o feijão eu deixo para o final de semana que eu tenho mais tempo livre. As nossas químicas, cada um tem uma química diferente e a combinação de alimento para cada um é diferente. E para idades diferentes também, Para né? idades diferentes. E às vezes, instintivamente, a gente chega lá. Fala, Roger. Eu não desculpe acordar o Murilo, mas eu tô a camiseta aqui dele, você vê como ele é pesado. fã, ele veio com a camiseta escrito Muri, olha lá. Tá falando que você é fã do Murilo, ó. Você é fã do Murilo Couto. Valeu, hein? Eu percebi a homenagem. Mas Muri é sua marca. É uma marca, tem um não é? projeto que surgiu. É pra mim? Não é pra você, não é, Não é pra pra mim, você. não? Não é pra Então, eu você. trouxe uma camisa aí pra vocês 4 aqui. Eu Obrigado. vou ter que mandar depois. Mas tem do Boa, tamanho do hein? Diguinho? Tem. Caramba, hein, velho? Olha só. Você falou... Se não entrar, você vai ter que
Não, eu vou entrar no shape. Vai ter diga que entrar pra Você no Deus. vai shape entrar da- no curso do Missão Missão Possível. Possível. Eu vou entrar no curso, vou O entrar. que é a Muri, sua marca? Olha só, Caralho, velho. eu tenho um projeto que surgiu na pandemia. 3G, velho. Sério mesmo? 3G pro Diguinho tem que ser 5G, tem que ser da China lá. Cala a boca, Bonita a idiota. camiseta, hein? Olha só, esse aqui é um projeto que surgiu na pandemia, com meu parceiro Vitor, que está ali na plateia. Tudo bom? A gente criou um projeto que... Criamos uma marca que planta árvores, né? Então, essa camisa que vocês estão vestindo agora é uma camisa com propósito. Legal. Para cada camisa que a gente vende, a gente planta uma árvore. Ah, a gente que tem legal. parceiros que fazem esse plantio. E o nome Muri, ou Muri, vem em homenagem a um macaco, ao maior primata das Américas, que é o muriqui, que ele está em risco de extinção e ele ocorre aqui no Brasil. Então, ele é o maior plantador da floresta. Ah, a ação dele na natureza. A função dele é A dispersar função as dele. sementes Que e ele vai legal. plantando e... Na verdade, todos os animais fazem esse papel, Quem né? quiser adquirir? Aí tem o nosso site, que é www.somosmuri.com.br. Agora, para cada camiseta vendida, vocês plantam uma árvore? É uma pena a gente que já plantamos, vamos chegar no número de 20 mil árvores plantadas. Mas, hein? Louco, velho. Plantamos Agora- aqui em Itu, aqui com essa Mata Atlântica. Já plantamos lá em São Gonçalo, na Bahia. Estamos agora pro Serra do Brigadeiro. é uma pena que você deu a camiseta pro Diguinho, porque se o Diguinho tivesse comprado, vocês iam plantar a Amazônia inteira. Ô, Essa aqui é uma coleção árvores, né? Que tem as árvores nativas do Brasil. E, enfim, espero que vocês gostem aí. a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um outro intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com Daniel Cage. Você cria abelha? Eu sou um cara bem da natureza, assim. Eu sou a terceira geração de uma família de criadores de abelha, né? É apicultor? Na verdade, o meu avô, ele criava abelha com Esse era ferrão. americano? Ele criava abelha com ferrão. O meu tio seguiu os passos dele e eu fui criar abelha, só que eu, com 3 filhos em casa e em plena pandemia, falei, não dá para criar abelha com ferrão aqui. Mas Chegou- como você faz? Você tira o ferrão da abelha? Não, existem as abelhas, eu também não sabia, olha só, muita gente não sabe. Existem as abelhas nativas brasileiras que sempre existiram aqui, porque as abelhas com ferrão elas foram trazidas pelos portugueses da Europa e da África. As nativas do Brasil, elas não têm ferrão, são chamadas de abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão. A que eu crio é uma espécie que ocorre lá, perto de onde eu moro, chamada uruçu nordestina. São abelhas que estão em risco de extinção e eu comecei a criar isso de uma forma assim como um hobby. Eu estava bombando de ansiedade, insônia na pandemia, assim como acho que todo mundo, né? Ah, total. E eu me encontrei nesse universo tanto do plantio, né? Isso aqui surgiu junto com as abelhas. Que legal. Como das abelhas, que foi uma coisa que me aterrou, sabe? E aí eu comecei a criar uma caixa, me apaixonei por elas. Tem aí? meio que Cadê? virou meio que uma obsessão. Então as abelhas elas tentam passar, elas passam na verdade por esses É uma furinhos. criação de e aí, quando abelhas. ela passa, Cai as o bolinhas. pólen que ela coleta, que fica ali na corbícula, na patinha, ele cai aqui, ó. Aí daqui o macho desidrata, né? Tem todo um processo criterioso de conservação, aí- congela, né? E Repare desidrata que aí eu tô frio, com a nem todo roupa. mundo faz isso. Aí Então, é um uma... pólen muito mais Eu visitando uma rico, criação tanto de abelhas vitaminas com ferrão. também Com de- ferrão, Para por isso tá mostrar, com a roupa. mostrar o pólen. Mas tem também, se você aqui procurar, tem lá na minha casa, Ivetinha tocando e elas fazendo uma revoada. Mas essas abelhas sem ferrão fazem mel também? Fazem menos mel, mas fazem um mel fantástico. Diferente. Fazem um mel bem exótico, um mel bem mais caro, um mel que eu vou mandar para você. Manda. Eu vacilei pra ter trazido, eu vou mandar para você. Você mandou ouvir, eu vou mandar uma caixa. Quero sim, Você cara. nunca provou Uma esse caixa de mel? abelha? Eu abro e vem Não. as abelhas na minha Não, cara. uma caixa com esses meles. E meu amigo Alex Atala, inclusive, publicou um livro agora. Ele também está encantado. E legal. é o mel como um vinho. Cada florada, cada espécie de abelha traz uma nota diferente para o mel. Em cada ano tem um sabor diferente, tem a Comercializa predominância. esse mel que você pratica? Que você faz? O foco da... Você cultiva, né? O foco do meu projeto lá do Meliponário é um Meliponário escola, onde eu ensino as pessoas a falar da importância das abelhas, as crianças das escolas públicas e particulares,
Mas eu tenho comecei com uma startup agora chamada B2B, que a gente fornece pólen, própolis, mel, cera de Legal. abelha, enfim. Agora, você é casado com a Ivete Sangalo. Não quero me meter na Com sua muito vida, prazer. irmão. Mas não tô vendo aliança. Rapaz, Qual que é essa aí, papai? Rapaz, Você chega em São Paulo, tira aliança? Qual tá é, irmão? maluco? Tô de olho, irmão. Rapaz, essa resenha da aliança já me rendeu Papai, coisa. tô de olho, hein, papai. Acredite, Danilo, eu já perdi a aliança umas 3 vezes, velho. Você sua, escorrega, o dedo Não, é não, olha fino? só. Primeiro que eu não gosto Qual de é a graça, usar, irmão? eu não gosto de Nada, usar acessório. Eu sou igual você, de verdade, cara. Eu não uso anel, não uso colar, não uso relógio, não uso camisinha, não uso nada que tem Eita, que porra. colocar. Você traz água pra ele. E aí você também não gosta Obrigado. de usar o anel. Rapaz, Caio. eu odeio, eu já também. perdi. Minha mulher me deu, há um tempo atrás, um Rolex. Eu não uso. Falei, Esquece, pra que bicho. porra eu vou andar com um negócio desse pra, né? Nos lugares que eu gosto de frequentar, eu não vou poder usar. Aqui no Brasil, acho que o Brasil é um país que foi feito pra você não usar nenhum acessório, né? Pelo isso menos aí. lá na Bahia, meu irmão. Nem bota um celular, relógio nem aqui, nada. O Rolex aqui, o relógio, a galera já bota o falso, né? É. A galera chega, então, não gosto de agonia. Eu E também. aí, eu gosto muito de pescar. Primeira vez que eu perdi, eu pesquei um peixe e tava tratando o peixe. Tava ali tirando os buchos do peixe com aquela gosma toda. Aí, tratei o peixe, isso no barco. Quando eu cheguei em casa, cadê a porra da aliança? A aliança escorregou, soltou ali Ai. e perdi. E pra explicar, Aí- né? não, aí- Cadê a aliança? Não, Ficou aí na nessa, boca da aí, não, aí piranha. nessa primeira vez eu falei, putz, essa cara da zorra. Aí fui lá e Era um comprei outra, roubalo né? ou não? Aí fui lá e comprei outra. Pra roubá-lo. E aí? Aí fui lá e comprei outra. Aí botei a diabo da aliança. Quando eu vou treinar, faço barra paralela, né? Eu fiz crossfit, a mão ficava toda fodida, né? Por causa do... Aí eu tirava essa aliança, guardava na carteira, no bolso e Se tal. você não acostuma, não dá pra usar. Resultado, velho. Perdi a aliança de novo. Essa eu não sei como Ai, foi. ai, Aí ai. eu falei, meu Não amor, dá. essa negócio de aliança, Deixa pra lá. isso é uma bobagem. Ela, não, tudo bem, de boa. Aí as sementes do mal da internet aí É. viram alguma coisa, aí já vem, né? Já começa a fofoca. Não Não, precisa usar e- e- Mas aliança. eu acho que Tatuar, eu acho que eu até tenho aqui a terceira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Opa! Vamos ver que ela fica aqui, ó. Pra não deixar mentir, ó. Aê! Bem baratinha essa, ó. Essa aqui é baratinha, baratinha. É, pô. As Se primeiras- perder, pô. Não, perder, perdeu. Eu vou Fazer dar uma uma tatuagem sugestão, no olha. dedo, pô. Mas, É, eu tô quase fazendo isso aí. Eu tenho um Olha braço isso aqui, ó. My precious. Joga pede aqui, pra ó. tatuar no Imitação dedo a ótima. aliança. Daí não. Gostou não da pega. imitação, Murilão? Pô, mesmo. Nossa. Agora, eu preciso te perguntar, já que você tá aqui, coloca lá aquele vídeo que viralizou. Pensa aí, papai. Tá cheio de assunto, hein? Ah, tá, Vou é passar presente. bola, né? Tá cheio de assunto. Pensa daí. Conversando pra caralho. Vou chegar uma hora. Ah, eu tava fazendo boxe nessa época. Ô, Daniel, Rapaz. você apanhou em casa, tomou boxe? Não. Rapaz, ó, essa história, bicho. Essa história me consumiu tanto, Você Danilo. encheram muito o saco, é? Esse aí foi um Réveillon, lá em Salvador. Tava a minha família toda, nossa família, né? Nas mesas, no camarote, ela no palco. Isso já era de manhã, amanhecendo. E o pessoal começou a se despedir, vim na mesa se despedir. Aí eu consegui um monte de convite, mesa e tal. Aí, ela lá de trás, o pessoal vindo falar comigo, veio um casal, o cara falou comigo, Daniel, obrigado pelo convite e tal. Aí a mulher dele veio, uma loura. E aí abaixou, eu sentado, tava exausto já, sentado, deu 2 beijinhos, falou, Daniel, obrigado e tal. Nessa hora, meu irmão, ela de lá viu, que ela tem um olho de tandera. Ela viu. Eu até hoje eu tenho minhas dúvidas. Ela falou brincando, mas falou com... tipo assim, tô ligada também, sabe? Mas, Não acha que eu tô fazendo só show, não. mas, porra, velho, eu sou um cara sossegado, sou um cara tranquilo. Jamais, né? Enfim, isso jamais iria passar na minha cabeça. E aí, rolou essa resenha. Meu irmão, no outro dia... Não tinha o que falar, eu acho, dia 2 de janeiro. Não, primeiro. foi ano novo? Fudeu, não tinha Em janeiro não assunto. tem notícia, você se ferrou. Aí Qualquer coisa que acontece em janeiro, você se até ferra. camisa foi parar isso, rapaz. Aí ficou 1 ano nessa putaria. Eu ia dar uma palestra. Com vocês, Daniel, não sei o quê. Aí gritava um sacana lá de trás. Quer sair, papai?
Ô, Daniel, foi um prazer falar com você, mas antes de acabar, fala pra gente, quem quiser fazer o curso Missão Possível, como é que faz? Então, vocês têm que primeiro seguir as minhas redes sociais, lá no Instagram. Como que é? É o arroba Daniel Cade, meu nome, né? C-A-D-Y, Daniel C-A-D-Y. É americano, Cade? É, O que quer dizer? É Silva lá. É Silva lá, né? E tem o Instagram, eu acabei de fechar uma turma agora, né? Então, o ano que vem eu vou abrir, tem a lista de espera já. Então, sigam as minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o canal do YouTube também, que é recente. Inclusive, eu vou pedir depois autorização para vocês, né? A gente botar lá também alguns cortes aqui. Já está, da minha parte, está autorizado. Massa, lhe agradeço. E com uma certa frequência, sei lá, cada 3 meses, né? Quando às vezes o bicho pega, eu não consigo dar conta. Eu abro uma turma nova e já estou com mais de 1000 alunos, vai ser um prazer. Boa. As camisas também, somosmuri.com.br e tem muito projeto novo aí para rolar. É nóis. E agora, só a última dúvida que eu preciso tirar com você sobre alimentação. Manga com leite pode matar? Opa! Essa é clássica. Rapaz, isso aí é conversa. Inclusive, que eu já peguei, fiz uma vitamina, botei manga com leite, ficou horrível. Mas Fica ruim, é? só tem uns traques lá, umas bufas, mas não matou não teve nada não. É conversa fiada. Valeu, velho. Obrigado pela Obrigado. oportunidade, né?